Olha, como a gente disse há pouco, a repercussão internacional é grande, há todo um rearranjo geopolítico no mundo, com a posse de Donald Trump e com o redesenho, inclusive, da América Latina. E sobre isso tudo, claro, partindo da expectativa para a posse de Nicolás Maduro, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da UFF, pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Vitélio, boa noite. Obrigada, meu caro, por estar conosco. Eu acho que eu quero começar te ouvindo sobre exatamente o episódio de hoje, né? Eu acabei de dizer, ela estava há meses escondida e ainda assim resolveu sair para essa manifestação não à toa, à véspera da posse de Maduro. Qual é a tua avaliação com as informações que todos nós temos até agora? Boa noite, Thaís. Sempre um prazer conversar contigo. Boa noite a todos. Thaís, a oposição tenta desesperadamente mudar o que pode acontecer, o que é iminente que aconteça amanhã, que é uma nova posse do Maduro, que já é reconhecidamente um ditador. As últimas eleições que ocorreram de fato na Venezuela foram lá em 2014, em 2015 ainda havia um parlamento que se opunha ao Maduro e a Suprema Corte julgava ações desse parlamento. O que o Maduro fez? Ele aposentou os juízes da Suprema Corte, colocou só partidários seus lá. Nas eleições seguintes, a oposição boicotou as eleições porque não havia condições justas de concorrer. E o que a oposição fez dessa vez foi um checkmate no Maduro. Eles tiraram fotos das atas, sabendo o modus operandi do Maduro, sabendo que essas atas nunca foram divulgadas na história recente da Venezuela. E o Centro Carter, que é um centro de observadores internacionais, inclusive autorizado pela Venezuela, comprovou que a oposição venceu essas eleições, inclusive mandou as atas para a Organização dos Estados Americanos, que é uma organização internacional que atua nas Américas. Então, não há uma outra saída para a oposição nesse momento do que mobilizar a população e a opinião pública internacional. Eu vou finalizar com isso, Thaís, porque alguns minutos, algumas horas depois da prisão da Maria Corina Machado, ela teria sido libertada, e isso quem diz é a própria oposição na Venezuela, porque justamente o Maduro percebe o estrago internacional que tem feito, prendendo mais de 2.000 opositores desde as eleições e fazendo uma opressão, não dá nem para chamar de repressão, é uma opressão contra os seus opositores na Venezuela, Thaís. Vitélio, você está falando uma coisa importante, né? Que é, assim, a ditadura, o regime se fechando cada vez mais, portanto, a gente vai tendo cada vez menos informações, né? Informações que sejam ali constatadas, inclusive pela imprensa, a imprensa profissional, a imprensa livre, mas há, por exemplo, uma resposta já pública do governo ameaçando que se Edmundo Gonçalves... Que é uma acadêmica com a carreira ilibada, não tem nada, nenhuma acusação contra ela, não deu nem justificativa para vetar. O Gonzalez é um senhor, não tem como apresentar as atas, já que as atas comprovam a vitória da oposição, Thaís. Vitélio, sobre a posição do Brasil, a defesa do governo brasileiro é dizer, olha, alguém tem que manter um canal aberto com a Venezuela, né? Por isso o governo mandou Celso Amorim, que é uma espécie de chanceler ali, extraoficial do governo. O Celso Amorim estava lá nas eleições, né? O governo brasileiro, ao mesmo tempo, se recusa a reconhecer o que todas essas organizações que você citou já avaliaram como verídicas, por exemplo, as atas que comprovam a vitória de Edmundo Gonçalves. Confirmou a presença da embaixadora, agora está reavaliando, mas se defende dizendo que não é um reconhecimento de direito de Maduro. Como é que você avalia essa ambiguidade? Olha, é muito simples. Se o Brasil não reconhece que as eleições na Venezuela foram legítimas e o Brasil manda uma representação para a posse do Maduro, o Brasil manda uma representação para a posse de um ditador. É muito simples. Na verdade, o Celso Amorim foi às eleições na Venezuela e saiu de lá dizendo que tudo transcorreu normalmente e que o Centro Carter iria dizer que as eleições teriam transcorrido de forma justa ou não. O Centro Carter disse que não transcorreram de forma justa nem transparente e depois disso o Celso Amorim nunca mais citou o Centro Carter. Então, nesse momento, nós temos uma situação, uma armadilha que a diplomacia presidencial brasileira criou para ela mesma.
O Brasil não precisava ter avançado tanto na defesa do regime do Maduro. Quando a Maria Corina Machado foi impedida de concorrer, o presidente Lula disse que ele não ficou chorando quando foi impedido, que era para indicar outro candidato. Ela indicou a Corina Yoris e a Corina Yoris também foi impedida. O Brasil avançou muito na defesa do regime do Maduro, esperando que haveria uma saída favorável para essas eleições, mas é injustificável essa vitória do Maduro. Ele não consegue convencer ninguém que ele venceu essas eleições, porque ele não venceu, tem provas de que ele não venceu. E a diplomacia brasileira, de novo, dá para chamar isso de ingenuidade? Não me parece que seja. A diplomacia brasileira entrou numa enrascada, agora nós temos 20 mil cidadãos brasileiros lá, e nós temos um precedente. No ano passado, o Brasil não mandou representante diplomático para a posse de outro ditador, na Nicarágua, Ortega, e o que a Nicarágua fez? Rompeu relações diplomáticas com o Brasil. Muito provavelmente, se o Brasil não enviar ninguém, do jeito que a conversa com o Maduro está andando nesse momento, nós teremos também ou um rompimento das relações ou um esvaziamento ainda maior das relações diplomáticas com a Venezuela, Thaís. Vitelli, para a gente terminar rapidamente, eu comecei dizendo aqui do rearranjo geopolítico no mundo inteiro. A gente sabe que China e Rússia apoiam o regime de Maduro, mas Donald Trump está chegando ao poder. Fazer uma leitura rapidamente para a gente do que esperar, em que mundo Maduro assume seu terceiro mandato. No mundo em que nós estamos numa Segunda Guerra Fria, a Venezuela tem 2.200 quilômetros com o Brasil, ou seja, está muito mais próxima do Brasil do que Cuba, na Primeira Guerra Fria. A Venezuela está num arranjo com o Irã, com Rússia, com China, com Coreia do Norte, que são chamados já de eixo das ditaduras. E, do ponto de vista do Trump, existe uma escala de prioridades. A primeira é o México, a segunda são as ditaduras socialistas da América do Sul e, em terceiro lugar, os governos que se opõem a ele, um deles o Brasil, que 2 dias antes das eleições o presidente Lula disse que gostaria que a Kamala Harris vencesse as eleições e chegou a dizer que Deus queira que a Kamala vença essas eleições. Então, nós já sabemos que não será favorável a política externa do governo Trump com o Marco Rubio para o Brasil, Thaís.